Olá, boa noite. Estou vendo aqui o Breno, Boa noite. a Aurora, Tereza. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Tereza. E aí, né, Vento, como é que está a temperatura aí em João Pessoa? Aqui, Aqui está fresquinho. eu tive que fechar um pouco a porta aqui porque venta um pouco daqui do leste. O vento que vem do mar. Bom, eu acho que podemos ir começando, né? Já tem 14 participantes aí. Você manda. Muito bom, sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Nós estamos realizando no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre uma reunião de estudos que, periodicamente, nós organizamos, aproveitando algumas publicações do nosso jornal CCEPA Opinião. Então, tomamos um artigo ou uma crônica, ou alguma das matérias da Opinião, e fazemos dela um documento para ser discutido nas nossas reuniões de estudo. Hoje nós vamos contar com a presença do nosso querido amigo Neventon Vargas, que vai conduzir um assunto sobre o qual ele escreveu na edição de setembro do Opinião. E o assunto é Kardec, Racismo e Iconoclastia. O Centro Cultural Espírita de Porto Alegre é conhecido dos que já estão presentes aqui, não é? Como não temos nenhum convidado, eu vou pular uma apresentação que eu faria aqui sobre o que é o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, a não ser com um pequeno resumo, né? Que o CCEPA, como é conhecido, ele sucede uma antiga sociedade de Porto Alegre, que era a Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E a CELC, ela tem uma marca na sua trajetória, que é ter sido o laboratório onde foi organizado o estudo sistematizado da doutrina espírita. Foi uma experiência surgida na Sociedade Espírita Luz e Caridade, que atualmente é o CCEPA, e que no ano de 1978 foi levada essa experiência para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que, por sua vez, lançou uma campanha estadual de estudo sistematizado do Espiritismo. Essa campanha, 5 anos depois, em 1983, foi lançada pela FEB. Então, a CELC, que atualmente é o CCEPA, é uma instituição que tem essa contribuição para o Espiritismo, que foi o ESD. E também, após ter se transformado em Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, no ano de 2000, o CCEPA organizou em Porto Alegre o segundo, melhor dizendo, o 18º Congresso Espírita Pan-Americano. O congresso que a CEPA organiza de 4 em 4 anos e que há meio século não era realizado no Brasil. O último congresso que a CEPA realizara no Brasil foi em 1949, no Rio de Janeiro. E o outro congresso que a CEPA promoveu ocorreu em Porto Alegre, quando ela retorna oficialmente ao Brasil. E nessa ocasião, o nosso companheiro Milton Medra Moreira, que está aqui conosco, foi eleito presidente
da CEPA, e a CEPA, então, nessa ocasião, passa a ter sede no Brasil, na nossa casa, Sociedade Espírita, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Nós vamos hoje, então, ouvir o nosso Neventon, que é gaúcho, né? Mas mora em João Pessoa. O Neventon é engenheiro civil, licenciado em Física, é membro da ASEP, Associação de Estudos Espíritas de João Pessoa. É diretor também do Departamento de Comunicação da CEPA e é assessor também da CEPA Brasil, que é a Associação Brasileira dos Delegados e Amigos da CEPA. O Neventon escreveu esse artigo, uma opinião sobre Kardec, racismo e iconoclastia, e vai agora nos apresentar esse assunto verbalmente para que nós possamos depois discutir. Eu peço somente que, durante a exposição, os microfones sejam desligados, né? E que as perguntas ou as sugestões ou observações que vocês queiram fazer, que façam pelo chat ou através do Facebook, se estiverem assistindo pela nossa página do Facebook. E aí nós encaminharemos para o Neventon as questões. Muito obrigado, eu quero agradecer já pela presença de todos vocês, prestigiando esse nosso encontro. Com a palavra, então, o Neventon. Boa noite, pessoal. É uma satisfação imensa me comunicar com vocês, ver umas caras amigas aí, e dessa instituição que eu tenho muita afinidade. Historicamente, o meu contato pessoal realmente começou nos anos 2000, mas o contato com o estudo, com o acompanhamento da história da antiga Sociedade Espírita Luz e Caridade, que depois virou CCEPA. Eu cheguei a acompanhar os roteiros de estudo na instituição que eu trabalhava no início dos anos 80. Acompanhei aqueles roteiros que foram elaborados pelo Salomão, uma preciosidade. Me beneficiei muito, acompanhei todo o movimento lá de Santa Maria, eu morava em Santa Maria na época, acompanhei todo o movimento, mas eu fui ter um contato pessoal mesmo e fazer amizade com essas grandes pessoas, o Salomão, o Milton, o Jones, a Marta, a Tereza, que estão aí, são pessoas muito queridas. E foi uma experiência magnífica eu me comunicar e me manter. Eu me sinto participante dessa instituição, tenho muito carinho por ela. E me sinto honrado em participar desse estudo, que foi um artigo despretensioso. Inclusive, se eu bem me recordo, até foi sugestão do Milton que alguém da CEP escrevesse um artigo sobre o tema em vigência na época, com a morte violenta do George Floyd em maio deste ano, nos Estados Unidos, que provocou uma série de movimentos e protestos, agressões às imagens, estátuas que foram depredadas pelo mundo todo. E o assunto surgiu e começou a ser debatido no ambiente virtual da ASEP. Todo mundo participou e vamos lá que alguém poderia escrever um artigo sobre o assunto, visando publicação no Opinião. Me parece, inclusive, que o Milton sugeriu isso. Pois bem, a discussão ocorreu e o Matheus Laureano se propôs a escrever o artigo. Só que o artigo do Matheus Laureano ultrapassou o espaço disponível no Opinião. Aí eu
eu resolvi pegar e fazer uma síntese do que foi debatido. Na verdade, o pensamento que está exposto, além de ser meu próprio pensamento, é o pensamento do grupo, é o pensamento da CEP. Foi mais ou menos aquilo que foi debatido. Então, eu escrevi não propriamente para falar sobre racismo. A ideia fundamental é desmitificar a figura de Kardec. Aqui, quando a gente fala em iconoclastia, a gente não está tentando uma agressividade, uma exclusão do ícone Kardec, do ídolo Kardec. Porque, inclusive, o Kardec é meu próprio ídolo. Eu tenho ele como um ídolo, uma admiração profunda pelo seu pensamento, pela sua racionalidade, pelo bom senso colocado nas suas palavras, na elaboração dos textos, os argumentos fantásticos, né? Mas, por ele ser meu ídolo, não quer dizer que eu não deixe de reconhecer que haja alguns erros na sua obra, ou pelo menos discordâncias que eu possuo em relação ao pensamento que ele expõe, em algumas coisas, alguns posicionamentos, inclusive sobre a própria escolha de ter escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim é controverso. Eu não entendo isso. Talvez ele quisesse fazer média com a Igreja Católica na época, e escreveu alguma coisa para tentar resgatar um pensamento, ou pelo menos tentar levar o pensamento espírita para a Igreja Católica. Eu acho que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisava ser escrita. O Milton, inclusive em suas exposições, ele costuma dizer que a terceira parte do Livro dos Espíritos contempla perfeitamente a questão moral do Espiritismo, sem necessidade de se fazer o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não haveria necessidade disso. E outras discordâncias que eu possuo em relação ao posicionamento de Kardec. Evidentemente que são coisas pontuais. O fundamento da doutrina espírita, a base da doutrina espírita, não tem como eu discordar. Embora algumas coisas, já na minha idade, eu me oponho a discutir. Uma coisa, por exemplo, a existência de Deus. Eu não tenho mais paciência para debater esse assunto. E assim como isso, outras coisas. Pois bem, como eu disse, por ter discordâncias, não quer dizer que Kardec deixe de ser um ídolo para mim. Eu deixo de ter admiração por ele. Existe uma coisa que eu costumo dizer, que eu chamo de o paradoxo da fidelidade, que é para eu ser fiel a Kardec, eu preciso ser infiel a ele. Porque seguir, questionar tudo, inclusive ele próprio. Porque o caráter do Espiritismo é progressista, é progressivo, ele avança. Kardec deu o pontapé inicial do Espiritismo, mas a filosofia, ela transcende Kardec, ela vem além de Kardec. E nós avançarmos nesse sentido não quer dizer que a gente desmerece o fundador do Espiritismo, pelo contrário, ele é a base e sempre será a base. Pois bem, a gente não vai aqui a dissertar sobre racismo, porque não é essa a nossa intenção. Mas, para começo, nós vamos colocar uma exposição
estão vendo a tela aí, Kardec, Racismo e Iconoclastia, breve síntese, estão vendo, né? Breve síntese sobre Kardec e dos espíritas, de nós espíritas, e alguns posicionamentos controversos sobre racismo na obra dele, evidentemente. A gente não vai dissertar, como eu disse, sobre racismo, não é essa a intenção. Mas a gente precisa delimitar alguns conceitos, os conceitos principais, para evitar que Kardec seja considerado ou que eu seja interpretado aqui dizendo que Kardec é um reles racista, extremado, preconceituoso e dominador, que está em alguns conceitos de racismo. Aqui no dicionário Vaués, eu peguei o primeiro conceito, que é ameno. Os outros implica em agressividade, em hostilidade, o que não é o caso. Mas esse conceito, esse primeiro conceito de racismo, conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Isso Kardec fez. Nesse conceito, Kardec se enquadra, certo? Mas é um conceito ameno. Ele não infere que existe algum tipo de violência, algum tipo de preconceito. E um outro conceito que é colocado pelo Paulo Neto, numa obra, inclusive, que eu não conhecia, que recentemente Salomão passou para mim, e eu dei uma passada de olhos na obra dele e considero uma obra muito boa. É preciso ler, pode ler ela porque ele é amplo e profundo sobre a questão do racismo. E é um defensor ferrenho de Kardec. O argumento dele é mais ou menos aquilo que eu vou colocar aqui, da mesma forma, né? Mas ele inclusive, é um pouco agressivo com as pessoas que abordam esse tema, que são peremptórias, que dizem que Kardec foi racista, ou que Kardec tem em alguns posicionamentos racistas na obra dele. E ele coloca: racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto físico e o cultural. Deixa eu afastar uma imagem aqui. Então, esses são os conceitos em que Kardec pode ser enquadrado perfeitamente pelas coisas que ele propôs, pelas manifestações nas obras dele. Inclusive, nós podemos dizer que, de certa forma, houve discriminação na obra dele, porque nesse conceito simples de perceber diferenças, distinguir, discernir, no caso que ele fez em relação a raças, isso poderia ser enquadrado como uma discriminação, mas é um conceito restrito de discriminar, evidentemente, que não inclui preconceito. Nós podemos ver, aí nós vamos para as citações propriamente ditas de Kardec, que são bastante delicadas. Vocês podem ver na Revista Espírita de 1862, um artigo que se chama Frenologia Espiritualista e Espírita, a perfectibilidade da raça negra. E ele cita alguns conceitos que são bem característicos.
Isto nos conduz à prioridade de certas raças e da sua perfectibilidade. Vejam que não parece, em princípio, que aqui é muito grave isso, essa distinção, porque nós podemos dizer que existem sociedades mais adiantadas umas que as outras, mas a questão de ligar o adiantamento à raça é que é mais delicada. Numa outra situação, ele coloca no mesmo artigo: assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, são inquestionavelmente uma raça inferior, isto é, primitiva. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, como espíritos, são inquestionável uma raça inferior. Ele quer dizer que o espírito é inferior, ele só pode encarnar na pele negra. É isso que ele está querendo dizer? Aparentemente foi exatamente isso que ele disse. Isso se confirma na seguinte citação: a raça negra, como raça negra, falando corporalmente, jamais atingirá os níveis das raças caucásicas. O que isso significa? Isso significa que o indivíduo que possui, ou as sociedades negras, não terão espíritos adiantados encarnados nelas. Porque o corpo, ele determina a encarnação de espíritos inferiores, é isso que ele está dizendo. Pois bem, vamos adiante. Kardec, evidentemente, no seu tempo, ele foi bastante influenciado pela teoria da frenologia. E tem um artigo publicado na Revista Espírita de 1860, A Frenologia e a Fisiognomonia. Fisiognomonia, que os conceitos a gente coloca aqui. A frenologia, há poucos dias, inclusive, o Milton postou alguma coisa sobre o César Lombroso, que ele era um frenologista, discípulo desse Franz Joseph Gall, que viveu em 1758, de 1758 a 1828. E por volta do ano 1800, ele criou essa teoria da frenologia. Para ser mais preciso, parece que foi em 1798, se eu não me engano. E teve César Lombroso como seu discípulo. Então, a frenologia é a doutrina segundo a qual cada faculdade mental se localiza em uma parte do córtex cerebral. E o tamanho de cada parte é diretamente proporcional ao desenvolvimento da faculdade correspondente, sendo esse tamanho indicado pela configuração externa do crânio, que também pode ser chamado de frenologismo. Mas existe uma outra, uma vertente dentro da frenologia, que é a fisiognomonia, ou fisiognomia, que é a arte de conhecer o caráter do indivíduo a partir das suas feições. Isso era uma defesa também que fazia o César Lombroso, porque ele atuou nessa área, na área da criminologia. E tem diversas obras sobre isso. Então, Kardec, na época, essa ciência, essa teoria era aceita, a ciência aceitava perfeitamente essa teoria. Hoje já não mais, apesar de ter algumas... esse Franz Joseph Gall, ele ter uma contribuição muito grande para a medicina,
essa relação do formato craniano com a evolução do indivíduo, com a intelectualidade, isso hoje já não tem mais guarida no meio da ciência. Então, houve muita influência da frenologia em Kardec, e ele escreve algumas coisas a respeito. Então, esse racismo de Kardec tem muito a ver com a frenologia, porque atribui importância ao aspecto físico do indivíduo em relação à sua moralidade, ao seu adiantamento. Em uma outra publicação de Kardec, nesse caso, aqui está encoberto para mim, a Revista Espírita de agosto de 1864, Questões e Problemas, Destruição dos Aborígenes do México. E numa parte dessa matéria, ele coloca: raça branca caucásica é que ocupa o primeiro lugar na Terra. E lá ele explica, ele explica por que ele chegou a essa conclusão, né? Eu não entendo por que a raça branca caucásica, mas é citação de Kardec, está lá escrito, está lá na Revista Espírita de 1864. Em fevereiro de 1867, na parte de variedades, tem uma matéria sobre o Tom, o cego, músico natural. E lá ele coloca: ora, como a raça negra em geral, e sobretudo no estado de escravidão, não brilha pela cultura das artes, há que concluir que o espírito de Tom não pertence a essa raça, mas nela se encarnou como expiação ou como meio providencial de reabilitação dessa raça. Ora, ele diz que ele está dizendo aí que o Tom não pertence à raça, é um espírito de outra raça, uma raça mais adiantada. Porque, segundo o que ele está colocando, a raça negra não poderia ter um espírito adiantado encarnado nela. Então, é citação de Kardec, a Revista Espírita de fevereiro de 1867. E isso aqui não é da reportagem, isso aqui é a declaração dele mesmo. Pois bem, continuando, esses conceitos, na Revista Espírita de 1867, quando ele fala sobre o Tom, ele deixa clara esse posicionamento dele, né? E na Gênese, acho que eu voltei. Meu computador não está me obedecendo aqui, pessoal. Pronto. Na Gênese, no capítulo 11 da Gênese espiritual, Kardec coloca: o progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, falando aqui sobre a encarnação dos espíritos. Evidentemente que a gente concorda que existem sociedades que evoluem mais. Agora, o que a gente não pode admitir é que a evolução esteja vinculada à raça do indivíduo, ou à raça das sociedades. Aliás,
é bom que se diga que hoje em dia, apesar de se empregar a palavra racismo, racista, a questão de aceitação de raças pela ciência hoje já não é aceitável que existam raças. É aceitável que existe uma única, que é a raça humana. Numa outra citação, né, no mesmo item do capítulo 11 da Gênese Espiritual, ele fala: um dia alcançarão um nível em que se acham seus irmãos mais velhos, mas sem dúvida não será em corpos da mesma raça física. O que ele quer dizer com isso? Que quando não existirem mais espíritos inferiores, a raça negra então estará extinta, porque não haverá espíritos para encarnar nela. É isso que Kardec está dizendo aqui? É uma pergunta para a gente refletir a respeito. Evidentemente que aqui, inclusive eu peço para todos que estão acompanhando esse estudo, que verifiquem na fonte e vejam o contexto em que está escrito, para que possam entender. Posso compreender o pensamento de Kardec, para não nos colocar uma tendência de tentar acusar Kardec de racista, tirando uma frase do contexto. Então é bom verificar na própria fonte o sentido do texto em que está escrito. Vamos lá. Bom, o reconhecimento de que existe algumas referências racistas na obra de Kardec, a própria lei brasileira colocou em dúvida isso, né? E exigiu que propôs um termo de ajustamento de conduta para serem inseridos nos livros editados, em todos os locais onde haja alguma referência supostamente racista de Kardec. E esse termo foi assinado por FEB, FESP, CELD, FEAL, MID, Petit, Leal e Edicel. Todas elas assinaram o termo, que aqui eu tenho o link para o termo, até vou abrir para que vocês deem uma olhadinha. Olha, esse é o termo de ajustamento de conduta. Está lá nesse link, vocês podem, depois eu posso, se alguém quiser, eu posso fornecer o link para que possam visitar e ler por conta própria, verificar em loco o termo de ajustamento de conduta. Então, há um reconhecimento, e as obras que são citadas, tem lá no final, hoje, se vocês forem conferir as obras editadas a partir de 2007 para cá, publicadas ou reimpressas, elas constam no final desse termo em que faz diversas referências, inclusive no texto tem a indicação que leva a nota de esclarecimento no final de cada obra. Uma nota bem longa, afinal, ratificando o espiritismo antirracista. E quanto a isso, eu acho importante se dizer que existe pensadores, escritores espíritas que fazem questão
de afirmar e reafirmar a condição antirracista do espiritismo, para que não sejamos confundidos com racista com base naquelas afirmações de Kardec que nós vimos até aqui. Inclusive, na revista virtual Carta Capital, não é só a revista virtual, ela também é publicada impressa. Tem uma matéria, um artigo publicado por Franklin Félix, que ele cita Dora Encontro, que falou num dos artigos que ela escreveu, que os livros de Kardec não são como a Bíblia. Não são como a Bíblia para os cristãos. Palavra de Deus revelada, que pode ser citada como fonte de autoridade absoluta. Ou seja, não, a nossa leitura não deve ser uma leitura teológica, ao pé da letra daquilo que está escrito nas obras de Kardec. Nós precisamos ser críticos na leitura, fazer a nossa própria análise para chegar às conclusões. E em defesa de Kardec, o Frank Félix escreve que todo conhecimento é fruto do seu tempo e devemos olhar com cuidado para todas as outras obras de Kardec que pregou a fraternidade entre todos e todas, o amor ao próximo e a igualdade. Não há dúvida quanto a isso. Então, toda a obra de Kardec, a própria filosofia espírita, ela prega a igualdade, sem distinção de raça ou distinção de qualquer tipo. A doutrina espírita, o espiritismo, a filosofia espírita, ela tem esse princípio. Então, nós não podemos ignorar isso. Mas, por outro lado, nós não podemos ignorar as coisas que estão escritas na obra de Kardec. Está escrito lá. Nós precisamos reconhecer isso, abrir isso. Reconhecer Kardec é torná-lo humano, o nosso ídolo humano, um indivíduo que viveu no século XIX e que tinha pensamentos, tinha ideias que se afinizavam com o pensamento vigente da época. Apesar de muitas das suas características, muitas das suas ideias foram colocadas, estavam muito além do seu tempo. Mas isso não apaga as coisas que estão escritas lá e que são criticadas porque fazem distinção de raça, fazem distinção do aspecto físico do indivíduo, ligando a sua evolução ao aspecto físico, à cor da pele. Para concluir, eu não marquei tempo, não sei nem quanto tempo eu falei até agora. Mas, para concluir, tem uma citação no próprio livro Racismo em Kardec, que é uma pergunta, o livro do Paulo Neto, que é de uma matéria de uma pesquisadora da Universidade de Juiz de Fora, a Zuete Fogaça. E lá ela cita uma frase que teria sido do Lula, que no Senegal, que ele falou que não dá para falar de discriminação, tem que senti-la na pele para saber o quanto dói. E então, a questão do sentir na pele. Vamos raciocinar um pouco. Digamos, 2 pontos para a reflexão. Se Kardec
fosse negro, ele faria essas observações a respeito da distinção de raça? Outra pergunta que fica para a nossa reflexão. Como se sente um espírita negro que lê essas citações que nós colocamos aqui nessa apresentação? Como ele se sente lendo isso? São perguntas que ficam para a nossa reflexão. Do mesmo jeito que eu pergunto como se sente o argentino quando a Federação Espírita Brasileira lança para o mundo o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Falo no Argentina, evidentemente, porque tem os outros países, né? Que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como se sente? São perguntas que ficam no ar. São distinções, discriminações que a gente faz que são irrefletidas. Não pode haver reflexão nisso. Então, nós colocamos, quem estuda raças não é necessariamente um racista. Aí nós vamos fazer uma distinção entre racista e racialismo. Então, se nós não vamos taxar Kardec de racista, ele teve, então, um comportamento racialista. Que a distinção é que o racista de comportamento, ou seja, é um racista no campo teórico e ideológico. O racista, no seu emprego comum, existe uma agressividade, uma distinção agressiva em relação ao outro. Já o racialismo, ele é neutro. É a concepção de que a espécie humana se divide naturalmente em raças e que essas raças correspondem a categorias biológicas ostensivamente distintas. O estudo das raças, embora o racialismo também é criticado, a aceitação da divisão em raças é criticado, não é aceito atualmente pela ciência, mas existem estudos a respeito, né? E também não se pode ignorar isso. Então fica aqui o nosso questionamento. Então, não vamos dizer que Kardec é racista, ou foi racista, mas ele teve um posicionamento de racialista, porque fez distinção de raças, apesar de não haver preconceito, discriminação ou agressividade em relação às outras raças. Para concluir mesmo, agora, eu preciso fazer jus ao artigo no qual eu me baseei para escrever a síntese que foi publicada no Opinião, que foi o Matheus Laureano, que é da CEP também, e o artigo foi publicado no jornal GGN, cujo link está aqui. Vocês podem procurar Kardec, Raça e Ciência, o Matheus Laureano. Era isso, meus amigos. Fico à disposição de todos. Se eu puder responder, eu respondo. Se não, eu espero que fique apenas uma reflexão para nós, uma forma da gente pensar, para nós não termos uma idolatria. A minha intenção aqui é desmitificar a figura de Kardec, humanizar a figura de Kardec como um homem do seu tempo, que teve as suas imperfeições, como todos nós, apesar de um pensamento fantástico, de um pensador fantástico, criador, fundador do Espiritismo, tem coisas que podem ser criticadas, sim. Um abraço.
Muito bem, estamos abertos agora para questionamentos, para dúvidas, para proposições, concordantes ou discordantes. Como nós somos poucos, né, ficam liberados de ter que escrever, né? É só abrir o microfone e fazer a sua colocação. Posso começar? Sim? Bom, uma bela exposição do Neverton. Uma exposição real, com base na realidade do seu tempo, na realidade da cultura do século XIX. E me chamou particularmente a atenção esse conceito que ele traz aí no final da exposição dele, essa distinção entre racismo e racialismo. Alguma coisa que está abandonada, talvez por questões sociais, por questões políticas, mas que tem cabimento. Quer dizer, se pode estudar as características das pessoas de acordo com o seu meio e com a sua, enfim, com a sua, aquilo que se chamava raça. Hoje não se chama mais. Hoje se procura abandonar essa questão da raça. Mas, naturalmente, existem características que diferenciam as populações, diferenciam o habitante dos países africanos dos habitantes dos países europeus, enfim. Isso existe. E são características físicas. Agora, e aí poderia ter abrigo. Poderiam ter abrigo algumas das afirmações de Kardec. De que determinadas pessoas de uma determinada cultura, de uma determinada parte do mundo, têm características que não são as mesmas características e os mesmos conceitos de beleza até dos caucasianos, enfim, dos euroasiáticos. Agora, a gente tem que considerar também uma coisa. No tempo de Kardec, essa questão do evolucionismo estava desabrochando para o mundo. Quando Kardec escreveu a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, sequer Darwin havia escrito ainda, não havia publicado ainda o seu livro As Origens, que foi em 1859, foi 2 anos depois da edição do Livro dos Espíritos. E talvez, imagino eu, Kardec buscasse também uma forma de sincronizar a questão do evolucionismo com a questão das distinções das então chamadas raças humanas. A ciência nos diz que as primeiras que o homem surgiu na África. Nós somos originários da África. O Homo sapiens teria surgido lá na África. E então isso não poderia também se dar a isso uma interpretação de que Kardec buscava alguma maneira de adaptar essa questão das diferenças raciais com o processo evolutivo do espírito. E como as comunidades mais avançadas no mundo estavam lá na Europa, estavam na Ásia, ele poderia supor que as primeiras encarnações do espírito humano se dessem na África, como um processo evolutivo. E talvez, se pensando assim, esse esforço de adaptar a evolução espiritual com as teorias da evolução fisiológica, da evolução das espécies, pudesse levar a esse tipo de conclusões de Kardec. O que tu acha disso, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que era isso que Kardec pensava. Tanto é que ele falou na perfectibilidade da raça negra e
E eu não tenho bem certeza, mas parece que ele coloca lá que as primeiras encarnações se dão lá. E que mas a questão é ele colocar. Hoje em dia não é aceitável isso, não se aceita isso. Que a evolução do indivíduo está ligada ao corpo físico dele. Isso não é aceitável hoje. Então, para ele, nas colocações que ele coloca, evidentemente que faz uma abordagem evolucionista, né? Mas existem muitos aspectos a serem analisados. A questão cultural, inclusive, né? As culturas são diferentes e a gente pode atribuir inferioridade porque a cultura é diferente. Eu acho que é por aí, Milton. Acho que era essa a ideia dele na questão da evolução do espírito. Agora, é contestável a gente supor que na raça negra os espíritos inferiores é que vão encarnar, entendeu? Que não possa encarnar um espírito superior num negro. Né? E existem tantos negros extraordinários aí, quer dizer, essa ideia de que só iriam encarnar num corpo negro espíritos inferiores é absurda, né? Pois o exemplo clássico dessa né? Eles demonstram, às vezes, inteligências fantásticas, né? Sim, pois é. Quer dizer, a realidade se choca contra contra teses dessa natureza. O exemplo colocado do cego Tom é um exemplo disso, né? Que ele coloca lá que ele não poderia ser um negro, que ele é de outra raça que encarnou lá ou por expiação ou para missão de evolução daquela sociedade. É muito estranho. É que Kardec não conheceu, por exemplo, um Cruz e Souza, brasileiro, catarinense, né? Ele negro. Ele não conheceu figuras como Machado de grandes Assis, cantores nossos aí, né? Como Gil, como tantos outros, né? Figuras extraordinárias nas artes para afirmar aquilo que um espírito destinado à raça negra não teria aptidão para as artes, que é o que ele diz ali, né? Mas os europeus não conheciam negros naquela época também, né? Não existiam negros na Europa. É verdade. Negros na Europa. Mas na América como escravos, né? Eu queria trazer enfocar essa questão do movimento espírita com relação à idolatria de Kardec, né? Que tu destacaste isso, que Kardec era um homem, né? E viveu na sua época, refletindo o pensamento da sua época. A obra que ele realizou demonstra que ele tinha uma outra visão a respeito da natureza do ser humano, bem diferente da religião, das religiões, né? E isso iria estar refletido na sua obra. Agora, o fato de ele ter demonstrado, né, e ter se afinizado, né, com as teorias vigentes de que a raça humana, ou a raça negra, ela era inferior à raça branca, isso gera naturalmente hoje uma divisão também, já que nós estamos habituados, né, já estamos gostando das polarizações, né? Também no movimento espírita, estou observando uma certa polarização de que alguns que defendem Kardec, dizendo que não, ele não era racista, né? E outros
colocando isso claramente, né, evidenciando que realmente Kardec demonstrou naquela ocasião a sua posição racista. É bem diferente da posição de hoje, de um racista atualmente, né? Porque ele reconhecia, mesmo através da reencarnação, a possibilidade de os espíritos reencarnarem em posições diferentes, né? Tanto o branco poderia renascer numa posição, numa raça negra, né? No país de raça negra, como o contrário. Tanto que se observa que os espíritas ingleses, né, anglo-saxões, né, tinham resistência com relação à reencarnação, justamente por esse orgulho, né, de não considerar possível que um lord inglês, né, pudesse renascer numa encarnação seguinte, renascer numa tribo da África, né? Então eles resistiam à teoria da reencarnação em razão disso. E é interessante, né, que hoje então se dividam os espíritas e até haja uma certa rivalidade pelo fato de que alguns passam pano, né, em Kardec, tentando compreender a situação, o contexto em que ele viveu, e outros não têm nenhuma condescendência, né? Kardec foi racista e pronto, né? Sim, exato. Inclusive, a obra do Paulo Neto, que você me passou, Salomão, eu achei muito boa a obra. Agora, a questão é na insistência em defender o Kardec. Tudo bem, louvo a sua intenção de defender Kardec, mas a gente precisa reconhecer que está escrito lá isso. A defesa do Kardec, não, porque na época era um pensamento vigente, porque era século XIX, tudo bem, tá? Que se compreende, está lá escrito. Hoje isso não é mais aceito, não se aceita isso. A gente precisa reconhecer e tirar despir Kardec dessa figura santificada, desse ídolo. Ele era um homem que podia ter as suas influências da época. Naquele tempo era plenamente aceita a teoria da frenologia, essas distinções raciais, esse racialismo era aceito na época, apesar de não haver nenhum tipo de agressividade nas colocações de Kardec, né? Seria mais próprio dizer que ele é racialista e não racista, pela carga que a palavra racista carrega hoje em dia. Não se aceita mais esse racismo, principalmente racismo institucionalizado. Aqui no chat, o nosso amigo Rui Ribeiro está dizendo o seguinte, eu vou ler porque ele está sem microfone, me parece. Ele diz, penso que devemos contextualizar historicamente a época de Kardec, como foi dito, né? O pior racismo até hoje é o negacionismo deste próprio preconceito. Observemos a quantidade de afrodescendentes dentro dos centros espíritas, né? Bom, o Brasil é um país miscigenado, né? Em que até alguns anos atrás se dizia que não era um país racista, né? Eu ainda me lembro dos nossos pais, era muito comum se dizer, não, no Brasil não tem racismo. E, na verdade, isso existe, né? E hoje está bastante evidenciado. Agora, Kardec precisa ser reconhecido, e isso é mais fácil nos meios de livres pensadores, porque no meio religioso há aquela tendência à idolatria, né? A sacralização. Kardec não pode ser tocado. A obra de Kardec é completa, já está definida,
não precisa de retoque, não precisa de atualização. Quer dizer, no meio religioso, não há como, né, aceitar defeitos. E no meio laico, no meio de livres pensadores, como é o caso da CEPA, né, e de outros núcleos que estão surgindo, que estão se evidenciando no movimento espírita, essa é natural encontrar, reconhecer em Kardec o homem, né, como você mesmo disse, e que refletiu o pensamento do seu tempo, né? E hoje o nosso papel é lutar, né, e trabalhar por essa nova mentalidade, né, que vai se impondo, felizmente, com o avanço civilizatório, que são os direitos humanos, são as questões da igualdade, as questões de fraternidade, de solidariedade, que cada vez mais se evidenciam também, né, apesar dos contrastes que nós encontramos no mundo ainda. Sim, eu quero chamar a atenção, Salomão e amigos, para um artigo que eu citei, da Azete Fogaça. O Brasil precisa aceitar que o racismo existe. É um artigo muito bom dessa pesquisadora, que eu recomendo que leiam. Podem buscar na internet, que facilmente se encontra o artigo dela. Quer dizer, a gente não... O Brasil, não só o Brasil, como os outros países, mas em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o racismo ele é muito mais ostensivo. No Brasil, ele está oculto. Aí, é isso que você falou aí agora há pouco, que algumas pessoas dizem que não existe racismo no Brasil, né? Não, é preciso que se assuma que existe, sim, um racismo institucionalizado nas estruturas institucionais, governamentais, em diversos setores. Ele existe, sim. Às vezes está disfarçado, mas ele existe. E nós precisamos reconhecer isso. Assim como nós precisamos reconhecer Kardec como o homem do seu tempo, que teve escritos racialistas, nós precisamos reconhecer que o racismo também existe no Brasil. Hoje, até mesmo aquilo que se chama de politicamente correto, né? Hoje é preciso cuidar até com as expressões que a gente usa. Por exemplo, né, a coisa está preta, né? O preto se associado àquilo que é ruim, não é? A negritude, né, da vida. Então, essas expressões, quando a gente usa, isso pode estar embutido nisso, né, essa ideia racista de que o negro é algo que está inferior, algo negativo, algo ruim. E como eu sou de família judia, hebraica, né, eu sempre implico com a expressão "tá judiando do outro", né? A gente usa muito judiar do outro, né? Judiar é politicamente incorreto com relação aos judeus, né? Porque associa-se, né, aquela coisa de que os judeus mataram Jesus. Aos maus tratos, né? Então, judiar é maltratar. Sim. Esses dias eu estava assistindo um programa na Globo News, daqueles de debates, onde os analistas fatos do dia, e uma das jornalistas que fazia o programa, lá pelas tantas se referiu a uma personalidade, que eu não me lembro quem fosse, diz assim: esse deputado, esse senador, com essas afirmações, denegriu o Senado, denegriu o Congresso. E no espaço seguinte ela voltou e disse: olha, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu usei uma expressão, alguém me chamou a atenção, usei uma expressão racista, que fulano denegriu o Congresso, né? Então, a gente, hoje esse senso, ele está muito desenvolvido, né? E o que, naturalmente, não acontecia naquela época.
a questão é que muitos de nós, principalmente nós mais maduros, nos habituamos com certas expressões. Claro. E volta e meia a gente comete algum deslize nesse sentido. Porque existem expressões Porque o racismo, na minha época de infância e juventude, era ofensivo mesmo. Né? O Milton deve lembrar disso. Provavelmente na sua cidade teria o Clube dos Brancos e o Clube dos Negros. Sem dúvida. O clube comercial, em Dom Pedrito, tinha o clube comercial que era só de brancos, e tinha o clube rio-grandense, que era só de negros. E o clube comercial não admitia um associado negro. Não admitia. Isso na década de 50, 60. E, entretanto, o Clube dos Negros admitia brancos. Na minha cidade eu cansei de ir no chamado Clube dos Negros, 13 de maio, lá em Alegrete. Fui muitas vezes lá. Agora, né, em Clube dos Brancos, Clube Cacheral, Clube Cassino, que tinha ainda tem lá em Alegrete, eu acho, não admitia, mas de forma alguma. Não era admitida a presença de negros. Então, a gente viveu isso. O racismo era ostensivo, mesmo. E ninguém era punido por isso, porque fazia parte da cultura da época. Bom, o assunto está em aberto, né? Vamos ver se alguém mais tem coragem de propor. Vou falar então, pessoal. Eu estava conversando com o Don Arson semana passada, ou retrasada, e ele comentou comigo como muitas vezes a gente está estudando espiritismo e parece que a gente retorna no tempo, né? Que a gente volta para o século XIX junto com Kardec nos textos e fica lá. Então, esse é um tipo de assunto que mostra como é clara a necessidade de uma leitura crítica em qualquer obra. A gente não pode pegar a obra, ainda mais os textos de Kardec, como sendo uma coisa estanque. Kardec, na época dele, ele é muito dinâmico. O Medran agora há pouco falou de contextualizar com Darwin. Realmente, Darwin, em 59, vai lançar lá A Origem das Espécies, e a gente vai ter em toda a década de 1860 essa discussão na Revista Espírita, porque Kardec originalmente ele acreditava na poligenia, que eram as espécies, né, as raças humanas surgindo em diversos pontos do planeta, em momentos diferentes. Enquanto com Darwin, com a evolução, a gente tem uma coisa chamada monogenia, que é a teoria mais aceita hoje, até pelos achados arqueológicos. A gente tem uma migração do povo vindo da África, pelo Oriente Médio, ocupando a Europa, a Ásia, etc. Então, a gente tem uma origem da humanidade na África, uma coisa que na época era impensável para eles. Eles não conseguiam se ver como semelhantes. Gostei muito do que o Nevento falou agora há pouco, daquilo que realmente, de não ter o negro na Europa. Ou eles tinham aquela imagem estereotipada, né? Do negro como escravo, do negro como subalterno, do negro como empregado. E aquilo estava muito incrustado, acho que ainda está, né, nos nossos discursos. E é uma coisa muito complicada de trabalhar, né, de vencer esses dogmas, esses estereótipos. Inclusive, Beto, precisa lembrar o seguinte, que Darwin, ele passou refletindo, acho que uns 15 anos para publicar a obra dele, porque ele concluiu a obra dele na década de 40, na década anterior, e demorou muito para publicar. Só em 59, em 1959, foi que ele foi publicar a obra, porque temia, dentro da própria família, que era muito religiosa. Então, ele resistiu muito para publicar. E isso é muito bem lembrado, que o Kardec talvez não teve tempo de analisar a obra do Darwin, né? Porque mesmo na segunda edição do Livro dos Espíritos,
Porque, convenhamos, a primeira edição, a gente percebe claramente Kardec ainda iniciante no pensamento espírita. Já na segunda edição, e ele mesmo chama atenção em determinados aspectos, eu não lembro se na Obras Póstumas, que ele fala de alguns comentários que ele fez, e ele dá para ver, ele mesmo coloca, dá para ver pelo que está escrito, pelo que eu disse na época, que estava ainda principiando, que estava iniciando o estudo do Espiritismo. Ele modificou ideias, ele teve modificação de ideias no decorrer da sua obra. Mas a obra de Kardec, essas citações racialistas, não desmerece o trabalho dele. Porque é admirável o que ele fez em 12 anos, pouco mais de 12 anos, que na verdade ele começou a estudar Espiritismo em 1955, mas é admirável, porque o que ele escreveu, ele editava a Revista Espírita mensalmente, escrevia para o mundo inteiro, e era tudo na mão. Era tudo na mão, não tinha computadorzinho, né? Era tudo na mão. E ele passou 12 anos trabalhando nisso, editando as obras que ele publicou, além da Revista Espírita, e as comunicações que ele fazia com pessoas do mundo inteiro. Comunicações através de carta, evidentemente, na época. Então, é admirável a obra de Kardec. Mas, nem por isso, nós devemos deixar de reconhecer esses pontos que são criticáveis na obra dele. Isso. Eu estou vendo aqui a presença do João Regis, do Conde. Seja bem-vindo, João. Oi, boa noite, Salomão. Tudo bem? Tudo bem. Então, Salomão, eu queria falar... numa das palestras no SEAC Santos, eu sou de Balneário de Pissarra, Santa Catarina, mas estou participando lá no SEAC. Um dos companheiros lá de João Pessoa, que falou, o tema também foi racismo, ele sugeriu para a gente não ficar em cima do muro quanto à questão dessa questão que está sendo tratada aqui, né, do racismo, que os livros espíritas, a partir de agora, trouxessem, quando trata desse tema, uma nota explicando que realmente, né, contextualizando que na época o pensamento e tal, mas que hoje os espíritas são terminantemente contra o racismo, expondo uma posição do espírita quanto a esse tema, atualizando então essa questão em benefício do espiritismo. Era isso a minha colocação, achei muito oportuna esse pensamento. Exatamente. Essa foi a defesa que o Frank Félix fez no artigo que eu citei. Precisamos, o espiritismo, o movimento espírita precisa ratificar o seu posicionamento antirracista. Exatamente. Isso precisa ficar muito claro. E outra coisa que merece destaque é a nota que foi proposta e que está sendo colocada no final de todos os livros espíritas, essa nota de ajustamento de conduta que dá uma explicação total sobre o posicionamento do espiritismo, que é antirracista, ratifica esse posicionamento antirracista e justificando o pensamento de Kardec na época que eu prefiro dizer racialista diante daquele conceito que foi colocado. Mas então, Livelton, intencionalmente algumas pessoas acusam Kardec de racista justamente por isso. Os espíritas atuais. É isso mesmo. Até porque vai ter muitos espíritas atuais que vão ler sem um senso crítico o texto e vão concordar, né? Vão repetir e ou não vão entender, né? Muito. Então é muito importante essa colocação do João Régio, é a minha também, sabe? A minha posição.
além da nota, que eu acho importante, eu acho fundamental quando a gente está em grupo de estudo, das diversas casas, seja federada, seja não seja, ou não seja, quando chega num ponto crítico desses, que a ciência já avançou muito do que era no século XIX, quando a gente tem um entendimento totalmente diferente, a gente pontuar e ser direto. Olha, hoje isso já não é mais assim. A gente não vai estar deturpando ou adulterando Kardec por isso. A gente vai estar condizente com o que ele falou em relação ao espiritismo, que o espiritismo deveria acompanhar a ciência e nos pontos onde se provasse errado as conclusões dele, deveria naqueles pontos se atualizar. E esse ponto do racismo ou da divisão da humanidade em raças é um ponto desse que é um ponto fundamental. Exatamente. Hoje as experiências genéticas já comprovaram que não existem as raças como a gente entende. A gente pode ter diferenças étnicas, familiares, né, ancestralidades diferentes, né, que vão mudar alguma coisa nos tons da pele, etc., mas não como raças geneticamente diferentes. Mesmo, inclusive em algumas partes das obras de Kardec, ele comenta que muitos dos posicionamentos dele, muitos dos escritos deles são colocados como teses. Não pode ser admitido como verdade absoluta. Então, esses pontos são pontos característicos que são teses, pensamentos pessoais de Kardec na época, né, que não estão incorporados na filosofia espírita. Não está incorporado na filosofia espírita, está nos escritos de Kardec. Mas nós não podemos aceitar isso como incorporado, como fazendo parte da filosofia, que não faz. De mesmo padrão. E reclamando de Deus e do mundo. Esquecendo de olhar para nós. Somos. Tem alguém mais que queira fazer alguma colocação? Tirar alguma dúvida? Bom, olha, eu só queria assim dizer que eu lhe parabenizo pelas suas palavras, senhor Neverton, e que foram muito bem colocadas, mas que realmente isso é um tema muito complexo, que a gente tem que refletir bastante, porque o racismo ele é até um tema atual, né, da nossa sociedade, mas eu acredito que Kardec, na sua época, realmente ele foi influenciado, tá, para ter todas essas expressões que ele teve, esse comportamento dele, né, nas suas palavras. E uma coisa também que me chama a atenção é que Kardec, tão espiritualizado que ele era, uma pessoa assim incrível, né? Será que ele não imaginou, ele não teria tido uma ideia que os espíritos não teriam corpo? Então, isso daí me faz pensar, né, uma coisa bastante intrigante, porque a raça, ela existe na nossa humanidade, no corpo físico, né? Mas espiritualmente, será que o espírito ele teria corpo? Então, eu acho que assim, voltando ao que eu falei, é um assunto complexo e vamos ter que meditar. Né, Pedro? Deixa eu Exatamente. dar uma coisinha. Com relação a essa... Congelou, Salomão. O sistema não aceitou a declaração do Salomão. Mas eu concordo muito com a sua declaração, Aurora. Eu só quero ratificar que realmente é uma questão bastante complexa, a questão do racismo. Tanto é que logo no começo eu disse que a ideia não é falar sobre racismo. Não era isso que a gente ia fazer, não se propunha, porque o assunto é bastante complexo.
Inclusive, eu recomendo a obra que foi colocada aqui, do Paulo Neto, para estudar um pouco sobre racismo. Essa obra é bem interessante, bastante interessante, né? O nosso posicionamento aqui foi especificamente para tratar das declarações de Kardec. Eu acho que ficou bem claro que a gente não quer tratar Kardec como mero racista no conceito atual, mas até podemos amenizar um pouco, dizendo que ele foi racialista na sua forma de pensar. Neverton, queria só Sim. limpar um pouco a barra do Kardec, né? Dizendo que se ele errou, né, os espíritos que estavam com ele também erraram, né, porque podiam tê-lo prevenido. Afinal de contas, os espíritos eram superiores, tinham que já antever, né, a inconveniência, né, de uma tese como essa, do racismo, né, ou da frenologia, aquelas coisas Exatamente, que estavam... exatamente. Entretanto, Salomão, isso fica um exemplo claro de que Kardec não era refém dos espíritos. Ele tinha ideias próprias. Então, por mais que os espíritos tivessem alertado ele, quem sabe ele não foi seduzido pelo pensamento vigente na época. E salvo o melhor juízo, não se encontram declarações dessa natureza nas respostas dos espíritos, né? Foram dissertações do próprio Kardec. Exato. Exato. Bom, e a teoria da beleza, ela está no livro Obras Póstumas, né? Sim, inclusive no artigo que eu escrevi, se eu não me engano, eu falei sobre isso. Muita gente defende Kardec porque dizendo, não, mas isso não foi decisão dele publicar aquilo. Sim, mas foi ele que escreveu. Por mais que tivesse na gaveta e nunca tivesse sido publicado, foi ele que escreveu. Agora, então, eu acho que não é defesa de Kardec dizer que não foi decisão dele publicar. Não, mas ele publicou, ele escreveu. Dentro da esteira das adulterações que estão sendo descobertas, né? Pode ser até que alguém tenha adulterado também. Obras Póstumas foi publicada em 1890, bastante tempo depois de Kardec. Quem sabe? Sim, não foi ele que escreveu. Bom, o nosso tempo está se esgotando, né? Nosso relógio está marcando, e não sei se mais alguém teria alguma coisa a acrescentar, ou o próprio Neverton, para concluir. Salomão, eu só tenho a agradecer essa agradável reunião que nós tivemos aí. Foi muito legal a nossa conversa, e só espero que eu possa ter contribuído para que nos incentive a buscar reflexão a respeito da profundidade da obra de Kardec. Um abraço a todos e muito agradecido pela acolhida. Para nós foi um imenso prazer, viu, Neverton, contar com você. A sua contribuição foi muito boa, né, para as nossas reflexões, para os nossos estudos. E eu queria só, nesse minuto final, dar uma informação que eu esqueci de dar no início, né? Notando a ausência da nossa querida Dirce, que é a presidente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, mas ela, um pouco antes da reunião, me telefonou dizendo que ela não estava se sentindo muito bem, né? Algum problema gástrico que aconteceu com ela, então ela talvez não pudesse participar. Eu até esperei que ela pudesse entrar na reunião, mas não conseguiu. Então, nós estamos também vibrando pela saúde da Dirce e dizendo que, na ausência dela, é o Beto Souza, que está na parte técnica do nosso encontro, né? Ele é o vice-presidente, ele que deveria ter assumido o comando da nossa reunião, né? Não sei se o Beto quer dizer alguma coisa. Ele faz a prece de encerramento, né? Então, eu quero agradecer, né, não só ao Neverton pela sua presença, pela sua exposição, mas a presença de todos, né?
inclusive de alguns companheiros que não são da Sociedade Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que estão nos prestigiando, especialmente o João, e vi aqui o Rui Ribeiro também, que participou do nosso encontro. Muito obrigado a todos vocês, e qualquer coisa, escrevam para o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, deixem o seu e-mail se quiserem receber as nossas comunicações, os nossos comunicados, Jornal Opinião, etc. Muito obrigado pela nossa noite, né? E até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.